Olá, vamos iniciar nossa aula. Agora a gente vai começar a trabalhar o rig dos amortecedores do carro. Então, vou começar pela suspensão da frente. Então, vou esconder a traseira, ficando só com a suspensão da frente. Eu vou pegar e selecionar só o point, o amortecedor e as molas para facilitar, né? Opa, pegou a roda ali. Vou dar um Alt Q. Se eu der um zoom agora, eu tenho aqui a mola e o amortecedor. Muito bem. Então, primeiro, o amortecedor, né? Vamos aqui em modificar. Nessa opção, a gente vai dizer para ele que ele vai ter a parte de cima, esse point, e a parte de baixo, esse point. Dessa forma, se eu mover o point, o cilindro já está em F3, ó, já está funcionando, né? F3 seria o where, mostrar só as linhas. Tiro o F3. Agora, esse objeto aqui, que seria a parte de cima do amortecedor, ele fica linkado nesse point. Se eu mexer esse point aqui, vou até exagerar ali para o amortecedor sair, então está ok. Agora eu tenho que pegar esse point, desculpa, esse objeto aqui que é a base da mola, né? E vamos linkar ele aqui nesse point. Ok. Então, se eu movimentar o amortecedor, eu preciso que a mola vá junto. Então vamos pegar a mola aqui. E na mola vamos botar a opção dinâmica. Parte de cima da mola vai ser esse point. A parte de baixo da mola eu posso pegar até o próprio objeto aqui. Então, se eu movimentar esse point, ele vai ir junto. Ok. Agora, para esse point poder subir, a gente vai linkar nesse objeto, porque ele fica parado aqui. Ó. E quando eu subir esse objeto, o amortecedor vai estar lá preso na suspensão fixa, a suspensão do carro vai estar subindo e descendo. Eu vou utilizar a visão da frente, letra F, né? Acho que aqui já está bom. Se por acaso eu mover para o lado, eu preciso que o amortecedor fique um pouquinho para a direita, um pouco para a esquerda, vejo que ele sai da linha. Então, vamos fazer o quê? Fazer com que esse objeto fique olhando para cima ali, para que esse aqui não saia do lugar. Vamos dar um Ctrl Z, digo para esse objeto, animação, restrição, olhe para esse point aqui. Vamos voltar para a posição inicial. Vou tirar a linha, eu não preciso da linha. Então agora, se eu movimentar ele, ó, a mola vai junto. Se o amortecedor tiver que subir, seja de qual ângulo, né? Imagina se o amortecedor estiver assim, é meio esquisito, né? Mas eu posso então fazer esses ajustes. Vamos fazer isso para o outro amortecedor. Então, vou selecionar esse objeto e mais o point aqui de baixo. Alt Q, transparência. Vamos aproximar um zoom. E vamos começar os links. Começando pelo nosso amortecedor, eu digo para ele que eu quero ativar parte de cima esse point e a base vai ser esse point aqui. Ok. Esse point aqui eu já posso então linkar, já está sabendo como é que é a engenharia aqui, ou como é que é o rig funciona. Então, se eu subir esse cidadão, ele vai junto. Esse carinha aqui, vamos dar um zoom nele, ó, ele vai estar linkado nesse point, ou seja, o que o point fizer ele vai fazer junto. E esse aqui também eu vou linkar no point. Então eu já tenho esses objetos linkados. E esse, né, eu quero que ele fique olhando, olhe para esse point aqui. Vamos manter na posição original e tirar a linha. Ok. Então agora eu já posso movimentar os points. Falta só trabalhar. Ó, se eu puxar aqui, o amortecedor já está acompanhando. Vamos fazer agora com a mola. Venho aqui, parte de cima, esse point, e a parte de baixo pode ser próximo, o point ou esse objeto, os dois estão perfeitamente alinhados, né? Então agora, se eu movimentar, vamos na visão da frente, se eu movimentar aqui o point, ó, maravilha, ele já está funcionando. Se eu for para o lado um pouco, também vai funcionar corretamente. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar para o local. Sair. Eu vou aqui em camadas agora e trabalhar a suspensão traseira. Ok? Então aqui estou com a suspensão traseira. Ó, traseiro. Vamos selecionar esse objeto e o point aqui de baixo. Modo isolado. Esse aqui ainda está com esse problema de não esconder a suspensão da frente. Então vamos selecionar, mandar para cá, esconde, pronto. Algum bugzinho está dando aqui no Max. A suspensão da frente. Vamos fechar aqui. Ok. Vamos aproximar um pouco mais o zoom. E agora começamos a tornar dinâmico o nosso amortecedor. Então eu quero pegar esse aqui, parte de cima, esse point.
parte de baixo, esse point. Então a suspensão já está funcionando, né? Então eu tenho a parte de cima, e não pegou, agora acho que pegou. Pegou a mola a parte de cima, então agora o amortecedor já está funcionando. O F3 para ver aqui o funcionamento dele. Vou tirar o F3, agora vamos para a parte da mola. Vou pegar a mola aqui, quero que seja esse point, e a base vou pegar esse outro point. Então agora eu tenho um amortecedor. Se eu for aqui, movimentando, falta agora eu linkar esse cidadão aqui, ó, nesse, para que ele possa empurrar. Vamos ver como é que ficou. Ó. E agora eu vou pegar e linkar esse objeto. Isso que é importante fazer os testes, ver se não esqueceu de linkar algum objeto, ou aquele não está errado, vamos ver se já fizemos. Ó, faltou olhar para, porque ele está saindo do lugar. Então esse cidadão vai ficar olhando para esse objeto. Ó, ele vai sair do local, sem estresse, volta à posição inicial e vou tirar a linha. Então agora o amortecedor está funcionando em qualquer posição. Exit e vamos para o outro amortecedor. Então vamos selecionar aqui, de baixo, Alt Q. Começar primeiro com os links. Então o amortecedor aqui, dinâmico, parte de cima, é esse cara aqui. A base vai ser esse point. Agora esse point aqui do meio, vamos até aumentar ele um pouquinho para que ele apareça mais. Ó. Esse point, ele vai ficar linkado nesse point de baixo. Esse objeto, nesse point, e esse aqui fica linkado nesse point. Então o amortecedor, vou dar um F3 para mostrar só as linhas. Ó, ele já está funcionando. Vou tirar o F3. Lembrando que o F3 é o atalho para o Where, né? Ele mostra só as linhas do objeto. Agora vamos para a mola. Esse é o de cima e esse aqui é o de baixo. Agora eu tenho que fazer ele olhar para esse objeto para que não ocorra isso aqui. Ó, a mola sai do lugar. Então vamos lá em animação, olhe para esse objeto aqui e vamos deixar na opção inicial sem a linha. Então agora o amortecedor está movendo direitinho. Eu vou sair Exit. Então eu tenho os amortecedores funcionando. Eu só vou fazer um teste, ver se eu linkei a parte de cima. Ó, esse aqui faltou esse objeto. Então é bom fazer esses testes. Ó. Ah, esqueci esse aqui. Então esse cidadão fica linkado nesse point. Vamos agora selecionar esses dois points aqui. Ó. Maravilha. Bom, a suspensão já está. Dar uma perspectiva aqui. Se eu subir a roda, né, ela vai e desce. Então agora tem que parafusar, vamos dizer assim, né, no nosso caso linkar o point da base do amortecedor na balança. Então esse point fica linkado na balança. Com isso, quando movimentar aqui, ó, o amortecedor já vai acompanhar. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Só vou conferir se esse está direitinho. Tá, ou seja, esse objeto está acompanhando o point. E agora esse point da base do amortecedor vai ficar linkado na nossa... Vou dar um Ctrl Z ali que eu linkei errado. Deixa eu voltar aqui. Esse carinha aqui, ó, vamos subir ele. Opa. Vamos na visão front, que é a melhor opção. Dá um F3. Acabei linkando errado aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, tá direitinho. Então, esse point, perspectiva, não é para linkar aqui na nossa balança, né? Ah, agora sim. Ó. Se eu pegar aqui a suspensão, vamos dar um W, Z para dar o zoom. Opa, pegar o eixo Z, tá lá. Ele está funcionando, né? Subiu de mais, de menos. Agora vamos virar desse lado. Aqui também, ó. Vai, desce, ó. Vocês podem reparar, né, que ele dá uma pequena giradinha aqui, ó, viu? Ó? Tá? Ele está girando porque eu estou usando a opção, vamos pegar aqui esse point, vamos aqui em Motion, né? Eu tenho a opção olhar para, né? Tá o keep original e nós estamos usando aqui mais abaixo, ó, o que está usando como controle? Está usando como controle o eixo. Não, eu quero usar a própria variável de olhar para o objeto. Aí vocês vão ver que o point dá uma girada e acaba não dando mais esse pulinho, ó. Viu? Ó?
Acabou esse pulinho. Vamos ver desse lado aqui se a gente nota esse procedimento. Se eu pegar aqui a balança, olha lá, ele gira, viu que dá uma piscada? Ele está virando no eixo dele. Isso por causa do eixo. Então eu tenho que dizer para esse point, né, ele utilizar aqui nas coordenadas, olhar para, não o eixo. Então ele vai girar e agora eu não vou ter mais esse problema. Repara que ele não está mais pulando. Ó. Ok? Então é importante nesse caso. Tem outros casos, se tiver, ver que está dando essa tremedeira, tu vai lá e diz para ele, olha, tu não pode usar o eixo de controle, mas sim a opção do Look At, ou seja, o eixo do objeto que está lá em cima. Vamos fazer esse mesmo procedimento para a frente, né, que a gente não fez ainda. Vamos dar um zoom aqui, e agora a gente pode fazer esse trabalho. Então eu vou selecionar o point da base do amortecedor, vamos subir um pouco aqui, e aí esse Up Node Control eu quero que seja Look At. Com isso eu não vou ter mais esse pulinho. Só que agora eu tenho que linkar esse objeto, né, que é a base, né, parafusar, né, como se fosse na vida real, na nossa balança. Só que eu linkei errado de novo. Né? Vamos subir lá em cima, vamos na visão front, zoom, W, e vou ajustar ele sem problemas. Vamos dar um F3 e aqui eu posso ajustar ele. Ok. Perspectiva. Vamos ver como é que funcionou agora a nossa amortecedora. Se eu subir ele aqui, tá? E agora eu vou pegar esse point e vamos linkar ele na balança. Ok. Agora se eu subir aqui a balança, né, passando o buraco, ó, o amortecedor está funcionando. E nós já colocamos aqui a opção Look At. Agora vamos para o outro. Vamos girar um pouquinho aqui, selecionar, dar um zoom para que ele pegue mais perto. Look At, e agora eu vou dizer para ele linkar aqui na balança. Maravilha. Com isso, se eu movimentar aqui, ok. Então ele não está dando mais aquela girada por causa do eixo. Só vou fazer o teste, está linkado esse objeto. Vamos subir aqui. Então está só conferindo se esse objeto já estava linkado aqui. Ou seja, se o amortecedor subir e descer, vou pegar os dois aqui. Mas o chassi está lá subindo e descendo, né? Ainda faltou linkar a balança. Então vamos lá. Então vamos selecionar ele. Só conferir se eu já coloquei o Look At. Ok. E agora então eu seleciono ele e linko aqui na balança. Se eu movimentar, agora que está correto. Vamos subir aqui o chassi. Está toda a suspensão. Claro que eu estou fazendo um movimento muito exagerado, né? Então aqui está ok. Vamos ver do outro lado. Faltou ainda linkar a balança aqui no nosso controle de direção, né, que eu chamei aqui de barra de transmissão. Que seria o chassi, na verdade. Né? Então eu posso linkar ele aqui. Como ele está linkado no chassi, ele vai movimentar tranquilamente. Então vamos fazer um teste aqui. O carro está passeando ali, passou nos buracos. Se for o caso em cima, o carro, né, tu está mexendo na lataria, ele vai controlar aqui o peso do carro, né, na lataria. Então, nós temos aqui a suspensão já funcionando. Para o último teste, eu vou liberar a suspensão traseira, vou liberar os chassis e vou mexer os chassis para que ver se a suspensão está correta. Eu vou usar a visão da frente para ver se está funcionando corretamente. Eu estou com o chassis, desce, sobe, desce. Vamos ver a visão V, visão de trás. Visão de trás aqui, back, né? E agora eu vou fazer esse teste, sobe e desce. Então estamos vendo aqui que não tem o link ainda com a suspensão traseira lá. Então vamos pegar esse carinha aqui e ele vai ficar, né, tipo soldada, parafusada aqui no chassi. Se eu mover o chassi, eu tenho então a suspensão do carro se movimentando, né? Se eu por acaso pegar esses points de cima que vão ficar linkados na lataria do carro, vamos dizer assim, então o carro vai poder ter o amortecedor funcionando direitinho, ok? E se precisar ir para um lado e para o outro, a suspensão já está fazendo o jogo direitinho, ok? Então até a próxima aula.